Marco, você explicou lá no outro? Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, professores, colegas, amigos, pais, profissionais da educação. Nós tivemos um probleminha técnico, mas já retornamos. Tivemos que mudar o canal não, o link de acesso. Imprevistos acontecem, né?
Estamos aí vivenciando tempos em que a gente percebe que nós não temos controle realmente de nada. Inclusive eu estava com minha voz linda, maravilhosa, para esse terceiro encontro, e de repente minha voz sumiu. Estou rouca, mas a gente vai seguindo, né, de acordo com as nossas possibilidades. Eu gostaria de falar para vocês, né? Esse é o nosso terceiro encontro da formação do programa Escrevendo o Futuro 2022, e esse tema, e com a temática O que Posso, com um relato de prática. Corroborando com essa temática, eu trago a seguinte reflexão de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E é por essas possibilidades que eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todos os envolvidos na promoção da equidade e qualidade da educação pública brasileira, bem como na formação contínua dos profissionais da educação. Afinal de contas, né, vocês são a extensão dessa ação aqui. Gostaria de agradecer também a rede de ancoragem dos estados das regiões Centro-Oeste e Sul, representada pela equipe técnica do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, CENPEC. Gostaria de agradecer ao CONSED, representado na figura das secretarias, eu, Thailisa, representando a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Agradecer à Rede Undime, que representa a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e aos docentes das instituições de ensino superior pública dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda, em especial, eu quero agradecer a Aline, técnica de programas e projetos, né, que está apoiando a rede de ancoragem e nos ajudou a articular essa transmissão de hoje. Ao Marco e Priscila, da equipe de comunicação do CENPEC, e as intérpretes, né, que desempenham um belíssimo trabalho, e também as professoras convidadas. Fazer uma pequena contextualização. Só retomando, né, vocês já sabem, esse ano é um ano de formação no programa Escrevendo o Futuro. E o foco é apoiar o trabalho dos professores junto aos estudantes no trabalho desenvolvido em sala de aula. A formação terá 4 encontros síncronos. Esse é o nosso terceiro encontro, né? Todos voltados aos professores de língua portuguesa do 5º ano do ensino fundamental, a terceira série do ensino médio das redes. Então, para a gente dar início a esse terceiro encontro, nós convidamos, né, o professor Emanuel Marinho, que ele é um poeta, é músico, escritor, contador de histórias, amante das artes, né, para fazer um acolhimento artístico-literário. Seja bem-vindo, professor Emanuel. Muito agradecido, é uma alegria estar aqui, poder partilhar minha poesia com vocês, né, As maracas das ocas tocam sanga, puitã. As violas de coxo solam sanga, puitã. Os tambores do cerrado ressoam sanga, puitã. Rosa Guimarães se encantou com sanga, puitã. A palavra é que sabe, a palavra é que sabe, a palavra. As maracas das ocas tocam sanga, puitã. As violas de coxo solam sanga, puitã. A música é que sabe, a música é que sabe, a música. Os tambores do cerrado ressoam sanga, puitã. A nação Guaicuru se pintou sanga, puitã. As cores é que sabem,
As cores é que sabem, as cores. As maracas das ocas tocam, Sanga Puitã. As violas de coxo solam, Sanga Puitã. Os tambores do cerrado ressoam, Sanga Puitã. A nação Guarani se pintou em Japorã. A terra é que sabe, a terra é que sabe, a terra. Tecorá, Tecorá. Minha cidade era assim. Tinha uma rua cheia de árvores enormes, que passava por uma praça com árvores enormes, onde a estátua de um herói da guerra dava seu último grito, e uma fonte luminosa iluminava coloridos olhos de crianças, loucos, velhos e moribundos. Passavam revoadas de pássaros, periquitos, andorinhas, passavam boiadas doiradas. Só não passava o trem que a cidade sonhava, que a cidade queria. No fim de semana, o sol levava todos aos campos e se colhiam flores, guavira, levava também ao rio que ofertava água, peixes, tinha lama, poeira, Maria louca, louca por brincadeira e folia. Ah, adorados, adorado, hoje, quando a paisagem surge em soja, onde a vida sugere um inseticida neste campo incerto, quando me resta um sigilo de sonho, suja minha rua de barro, tira um sarro, Antônio João sem a praça, sem a graça de tuas árvores, estátua olhando a lua, tatua em tua mão um horizonte de paz. E como fizeram com a fonte luminosa, azul, cor-de-rosa, do banho no azulejo da chuva, mijemos todos por lucro da cana, da grana, da gana e dos grãos. Ah, dourados, sem dourados no rio, quem te vê, quem te viu. Cadê o boi? Foi pro mato. Cadê o mato? Fogo comeu. Cadê o fogo? Água lambeu. Cadê a água? Homem bebeu. E cadê o homem que nem percebeu? Menina, vou trabalhar numa usina de cana para alimentar os carros de uma família americana. Menina, só vou poder te namorar no final de semana. Só vou poder te namorar no final de semana. Menina, vou trabalhar numa usina de cana. Vou trabalhar em condições subhumanas, vou trabalhar em condições subhumanas para alimentar os carros de uma família americana. Só vou poder te namorar no final de semana. Vou trabalhar em condições subhumanas para alimentar os carros, para alimentar os carros, para alimentar os carros, para alimentar os carros. Minha cidade é assim. Tem uma rua cheia de árvores enormes, que passa por uma praça com árvores enormes, onde todas as manhãs crianças indígenas batem palma nos portões pedindo pão velho para comer. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou, tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança, temos comida farta em nossas mesas, abençoadas de toalhas de linho, talheres, temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança, tem tua fome travestida de trapos nas calçadas, que tragam seus pezinhos de anjo faminto e frágil, pedindo pão velho pela vida. Temos luzes sem alma pelas avenidas, temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos mísseis, satélites, computadores, radares, temos canhões, navios de guerras, usinas nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos.
Escrevi o nome do meu amor no asfalto fresco, os frescos da minha rua rebolam em silicones desconexos, o sexo é mais que um vai e vem de séculos, ninguém é cego no que vê, Vênus de Milo jogada na sarjeta já não contempla Zeus, de mim tenho certeza alguma, muito menos do outro, que é outra história, a nossa foi um acaso de Cabral, Camões, Tupacamaru, eu nem quisera Colombo desnudando a América, Érica penteia os cabelos crespos no crepúsculo, ela e o espelho, ambos ignorando quarta-feira, assim como a lavadeira das mãos enrugadas de água e sabão feito a soda, foda lavar roupas e não ter roupas para vestir, um filho doente no quarto fedendo para moscas e um rio passando o passado de águas límpidas, e estúpida latrina jogasse o primeiro líquido viscoso sem saber do que tratava nessa flor vagina, imagina o medo do sangue que brotava, menina lavadeira, freira, o padre, o podre do que se culpava, por minha culpa, por minha culpa, por minha máxima culpa em santinhos, a primeira comunhão, o terço, a terça-feira em sacrifícios, nunca o ócio a lei de domingo, e os ossos do segundo filho na vitrine da calçada, na segunda o peito seco, a luz neon não ilumina nada, vende em letras, e a teta mastigada dói na fome, um homem sem domicílio certo, um certo dia faz outro filho, se for menina, será Luzia de Lusíadas, se for menino, lavará o banheiro público do quilômetro 15 até que faça 15 anos sem festa, e numa fresta dessa estrada irá para outro lugar, onde primeiro venderá flores nos bares, balas, amendoins, se não morrer dos sims e for menina, será lavadeira como a mãe, evangelista dessas que fazem a riqueza do pastor deputado, dono de emissoras de TVs e falsos milagres, e morrerá sem nada como Luzia de Jesus, e se não for nada disso, irá morar numa área de serviço de vida com cães, gatos, uma máquina de lavar de 120 volts, um colchão fedendo a urina, um salário mínimo, e sem saber ao menos o que é votar para presidente, perderá dente por dente, e sem ler Dante ou sequer seu nome escrito no asfalto, irá sem rumo para nunca mais. Um velho de cabelos brancos, percebendo tudo, mudo planta uma árvore. Governo promíscuo diz que salva a natureza. Marçal de Souza, Chico Mendes viram pó, terra, fruto. A ONU aparece no vídeo dizendo que a natureza é nossa. E viva a nossa natureza! Bancada ruralista, Rick, Érica penteia os cabelos desesperadamente. Minha avó dá de beber a samambaias inocente a tudo. E todo dia no Brasil, criança, trabalhadora sem terra, jovens, negros, mulheres são assassinados. Noticiário diz que a guerra é no Oriente, muita gente engole. Polícia, gole por gole, cobre um posto impúdico, implode os movimentos públicos, posto que a lei suborna o trans, a droga, o jogo, o sexo e o lixo, e o contrabando rola solto em soja, café, ferro, ouro, urânio, madeira, bebês e diamantes, e numa quinta-feira, Érica, sem consolo, o espelho arranca os cabelos, cabelo por cabelo, até rasgar o crânio, morrendo no porão por tudo. Eu vou falar um pouquinho desses poemas que eu introduzi, né, que são poemas que eu falo aqui da minha região, do meu Mato Grosso do Sul, né, são poemas, a maior parte deles é de um livro que eu lancei em 92, né, que chama Margem de Papel, onde tem esse último que eu falei, que se chama Érica, e o Tempão Velho, que se chama Genocídio, né, Eta Nós, ou Brincando com Paulo Leminski, né, e também Minha Cidade, né. Agora eu vou falar uns poemas, né, para fechar essa última parte, uns poemas mais livres, assim, e meus caipiras, e tocar um pouquinho minha sanfoninha para despedir de vocês, tá bom? Eu encher a casa de beleza e de conhecimentos, olhar a cor de um quadro e aquela cor dizer alguma coisa, ler um bom livro, um filme e ser perturbado pelo belo, plantar uma horta sabendo que jardim faz bem, ter discernimento da água e do árido, ler numa avenida, gentileza gera gentileza, ler além das letras, ver o avesso das palavras, ser com elas e com a música, ser com elas e com a música. Classificado de jornal, troca-se um coração mobiliado de afeto, paixão, coberto de céu, com uma janela imensa por onde se vê o amor correndo pelo quintal, troca-se, mas por outra igual. Fico fazendo brincadeiras com minha cabeça até que apareças e apareces, e é bom a beça, o coração de tão besta fica fazendo festa. Árvores, moças largadas nos caminhos,
com seus cabelos de folhas verdes. Poesia? Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Que a poesia possa, como uma sementinha na roça, e que a alegria seja toda nossa. A poesia surge de sons, de sonhos, de sangue, de signos, atravessa o universo das coisas, se veste nas cores das palavras, acalanta, grita, pede pão no morno das manhãs, faz manha pelo papel, rola nas páginas brancas, brinca, conta o espelho da história em 7 frases, finge a letra verde das matas e em metáforas se reparte pelos séculos de tinta e bocas. A poesia dá de beber aos bêbados, escorre pela barba dos poetas, anda descalça nos ônibus, nos bares, vê através das portas, come pétalas e passa fome. A poesia lê o mundo, inventa outros, mofa nas gavetas, arranha paredes, perturba a ordem pública e protesta nas praças pela paz. Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Que a poesia possa, como uma sementinha na roça, e que a alegria seja toda nossa. Poesia não compra sapato, mas como andar sem poesia? Vamos embora, amor, eu tenho pressa. Não faço parte dessa festa nefasta, dessa farsa nazista, não fazemos parte. Prefiro arte que pasto, pastores vendendo Deus nas bolsas de valores, bíblias nos mercados, basta. Quero o pão nosso de cada dia no prato, quero respeito no trato, quero abraços, amores, cantos e cores nos próximos passos, poder voar como os pássaros, abraços. Que a poesia possa, como uma sementinha na roça, e que a alegria seja toda nossa. É isso aí que eu tenho para falar para vocês. Lindo, professor. Muito obrigada, Emanuel Marinho, amante das artes. Muitíssimo obrigada. Você nos deixou mais leves, né? Para a gente acolher o conteúdo dessa formação. Divino, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E pedir desculpa da demora de eu conseguir lidar com os aparelhos, né? E eu vou ter que sair porque eu estou cuidando da minha mãezinha, que está dodói, que tem 93 anos, né? Eu nem ia poder participar, né? Mas eu falei, não, eu vou, sabe? Eu vou porque a poesia cura também. Eu também me sinto curado de estar partilhando com vocês esse momento, né? Com educadores, né? Eu sou educador também, apaixonado pela educação, porque eu acho que só o amor, a educação e a arte é que salvam. Eu deixo um abraço fraterno de poesia para cada um de vocês que estão me ouvindo. E alegrias no encontro de vocês. Beijos. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. É isso, gente. Emanuel Marinho deixou a gente mais leve, né? É sempre bom. Esse acolhimento artístico literário, eu acho que ele tem que fazer parte, né? Abre nossa alma para receber nossa mente, nosso coração. Então, dando continuidade à nossa programação, eu convido a formadora, professora da Universidade Estadual do Norte do Paraná e representante da Rede de Ancoragem da Olimpíada de Língua Portuguesa, professora Eliana Merlin. Seja bem-vinda. Boa noite, colegas professores, né? Colegas da Rede de Ancoragem. Estou muito feliz por fazer parte, né, desse grupo e participar, né, desse nosso terceiro encontro de formação. Bem, aqui a gente tem a apresentação, né, da nossa rede de ancoragem, e aí eu vou passar a fala para a Vanelli, que é representante da Undime do DF.
Olá, pessoal, boa noite. Muito prazer, muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E também chamo agora para esse momento a nossa convidada especial, que é a vencedora da categoria Memórias Literárias de 2021, representando o Paraná, professora Maria Silmara. Olá, boa noite a todos. É uma grande alegria falar um pouquinho sobre um programa que faz parte da minha vida, que eu posso dizer assim, e falar um pouquinho de tudo que a Olimpíada já me ensinou até aqui, e como ela me motiva na minha prática pedagógica. Nós, enquanto professores, estamos em constante evolução aí, né? E a Olimpíada, para mim, já faz parte da minha prática pedagógica. Seja muito bem-vinda, professora. Thalisa, desculpa. Boa noite, professora. Então, eu fui selecionada aqui, escolhida para fazer a mediação, com a professora Maria Silmara. Maria Silmara, que foi vencedora da categoria Memórias Literárias na edição de 2021. Então, seja muito bem-vinda, Maria Silmara, professora. Maria Silmara, que não foi, que teve, não chegou somente no ano de 2021 aí nas finais, depois ela vai falar mais um pouquinho sobre aí sua trajetória na Olimpíada. Professora, então, eu queria saber de você, queria que você falasse um pouco, o que a impulsionou, o que a motivou a participar do projeto Escrevendo Futuro, da Olimpíada de Língua Portuguesa, e o que essa participação ela tem contribuído para a sua formação docente e de seus alunos, daqueles que participaram desses projetos que você desenvolveu durante aí as várias edições da Olimpíada. Então, você pode tomar a palavra e aí você relata aí faz um depoimento dessa sua participação aí significativa, muito uma participação gloriosa aí na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, o primeiro contato que eu tive com a Olimpíada foi em 2012. Eu trabalho como professora desde 2011, então 2012 foi a primeira edição que eu participei. E de lá para cá, a Olimpíada foi tomando assim uma proporção bem grande na minha prática como professora. Eu já me inscrevi 5 vezes, então 5 edições que eu tive aí a oportunidade de participar, e eu tive 3 premiações, e meus alunos conquistaram 3 premiações, e então que mostra assim como eu fico honrada com o programa Escrevendo Futuro. Aí já me perguntaram, então, se você chegou a 3 premiações, seus alunos não têm problemas de escrita? Pelo contrário, eu trabalho com ensino fundamental, ensino médio, e os meus alunos têm, sim, várias dificuldades com a escrita. Mas é justamente por isso que eu me inscrevo, toda edição, eu trabalho a sequência didática até em ano de formação, porque eu aprendi a reconhecer a importância que é esse trabalho. E nós, enquanto professores, também somos eternos alunos. A gente aprende a cada momento. E a primeira edição que eu participei, em 2012, eu segui os moldes costumeiros que o colégio já trabalhava. Então, era trabalhada a temática da Olimpíada, era feito um trabalho com o gênero textual relativo a cada ano em sala, e aí tinha um dia específico para a produção do texto. Aí tinha um trabalho de escolha, de revisão, e era dessa maneira a forma de trabalho. Aí depois eu percebi que crime que eu cometi contra o trabalho de criação dos meus alunos, Eu segui os moldes que estavam acontecendo no colégio, eu era professora nova, eu segui o ritmo que já
já estava. Hoje, sim, eu reconheço que era um crime mesmo contra o processo de criação, contra a criatividade dos alunos, mas por falta de conhecimento mesmo. Aí, na edição de 2014, eu já comecei a me inteirar mais da sequência didática, eu tive um conhecimento... Eu, como professora, eu estudei para conhecer mesmo o que era a Olimpíada. Mas ainda assim, em 2014, ainda foi um trabalho meio morno. Eu não comecei na época adequada, eu fiz uma adaptação da sequência didática, já tinha melhorou muito em relação à primeira edição, mas ainda não era um trabalho ideal, né? Aí, depois dessa edição, que o ano seguinte era de formação, aí sim que eu fui entendendo, que eu tomei consciência, assim, da dimensão que é o programa Escrevendo o Futuro. Eu tomei consciência, percebi, assim, que a Olimpíada de Língua Portuguesa, ela é o evento máximo da nossa disciplina, do componente de língua portuguesa. E aí essa experiência, esse aprofundamento que eu tive foi muito importante. Aí, né, nós já trabalhamos a produção escrita, então por que não trabalhar aproveitando a sequência didática, que não deixa o texto ali engessado para 1, 2 aulas, mas que ele faz todo um processo, que a produção de texto é isso, né? É um processo. Por que não aproveitar a revista na ponta do lápis, que eu conheci logo depois da segunda edição e que eu simplesmente me apaixonei pela revista, pelos jogos que são disponibilizados. Então, é um trabalho muito rico para ser feito apressado. E aí eu fui aprendendo, tendo essa consciência da riqueza que é o trabalho desenvolvido no Escrevendo o Futuro. Aí eu vi que trabalhar de maneira fragmentada, isolada, não me levaria a nada. Seria um trabalho como, né, uma atividade lá em sala, mas que talvez ela não seria tão significativa para meus alunos, né? Aí, em 2016, eu comecei a trabalhar de uma maneira muito mais adequada, eu acho. Eu fui aprendendo, né? E lancei para os meus alunos a proposta com mais importância. Eu valorizei a proposta e eu acho que eles compraram a minha ideia daí, né? Porque eu estava mais preparada. E aí, então, eles desenvolvemos as oficinas, eles tiveram mais criatividade, tiveram um olhar até de mais respeito pela comunidade que eles vivem, né? E o trabalho deu tão certo que aí, em 2016, a minha aluna foi medalha de prata no gênero artigo de opinião. Em 2019, eu tive outra aluna que foi medalha de ouro no gênero artigo de opinião. E ano passado, aí, né, mesmo durante a pandemia, que foi um trabalho bem diferente, um desafio a mais, aí também a minha turma, o relato, né, que era mais focado no relato, também foi medalhista de ouro no gênero Memórias Literárias. E aí, o que isso trouxe para a minha escola? O que isso trouxe para os meus alunos? Nossa, eu não tenho nem... imensurável. Então, em 2021, eu foquei mais ainda no coletivo, né? Em ano de Olimpíada, eu falo com os professores, eu falo com a diretora, eu falo com os alunos, eu envolvo os pais deles. Então, eu vi assim que não é um programa para eu trabalhar, é um programa para nós, para um coletivo trabalhar, né? E essas 3 premiações foram no mesmo colégio. É um colégio bem pequeno, da zona rural, tem aproximadamente 150 alunos no colégio que eu trabalho, que é o Colégio de Faxinal dos Francos, 18 quilômetros de onde eu moro, então eu faço uma viagenzinha todo dia. E para eles, assim, os meus alunos, eu tenho muito alunos advindos de famílias carentes,
Então, para eles, assim, essa representatividade que a Olimpíada deu para eles foi, nossa, maravilhosa. Né? Eles se sentirem integrantes, eles se sentirem valorizados pelo trabalho que eles desenvolveram, foi algo, assim, maravilhoso. Né? E 2021, assim, veio para me mostrar que é assim mesmo, que tem que envolver o coletivo, que o professor ele tem que fazer essa mediação, né? Trabalhar o texto e retrabalhar. Então, não é um trabalho de pouquinho tempo mesmo. E o professor é o mediador, porque a criatividade, o novo, a maneira peculiar que cada um tem de abordar o tema, o lugar onde vivo, vem mesmo do estudante. Né? E, para mim, enquanto professora, eu aprendo muito também. Né? No meu relato de prática do ano passado, eu citei tudo o que foi de bom e citei também todas as dificuldades, os erros no processo. Então, só tem me ajudado, assim, é uma experiência enriquecedora. Acho que seria isso. Professora, muito obrigada pelo seu relato, né? A gente está falando de relatos de prática aqui. O que você fez foi realmente, né, relatar aí a sua prática, uma prática que dá água na boca, né? Porque você mostra ali como que você cresceu junto com a Olimpíada, né? Como a Olimpíada ela instrumentalizou essa sua formação, ela foi importante para a sua formação, e essa reflexão que você faz, ela é muito importante, né? E é o que a gente vai falar justamente agora sobre o relato de prática, como esse momento de você parar e refletir sobre a sua prática, como isso é importante, o que você acabou de fazer aqui, e com certeza eu acho que você motivou aí muitos professores, né, professores que já trabalharam com a Olimpíada ou que ainda não trabalharam, mas têm vontade, porque a gente sabe que fácil não é, né? Como você deixou aí claro, fácil não é. E você e você precisa dessa experiência para você poder avançar. Outra coisa que você falou também que me deixou assim iluminada é a questão da sequência didática, né? Porque eu sou uma professora que trabalho com esse dispositivo desde lá da minha formação acadêmica, né? Dou muitas formações sobre sequência didática, e eu vejo como que você conseguiu incorporar, né, a sequência didática, essa metodologia, no seu dia a dia, né? Aquilo ali não ficou restrito apenas nesse momento da Olimpíada, do concurso, que é o grande objetivo da Olimpíada, né? Não é que você simplesmente participe do concurso, mas que seja um momento de formação, seja um momento em que você possa tanto aprender, né, ali com os novos gêneros, com a metodologia, e que vá buscar também conhecimentos, como você disse, né? Eu fui lá na revista Na Ponta do Lápis, fui no portal da Olimpíada, fui buscar o que é esse gênero, e isso realmente eu acho que é o grande diferencial da Olimpíada, né? Que não quer, de maneira nenhuma, a Olimpíada quer se restringir ao concurso em si, mas sim à formação. Então, muitíssimo obrigado, Maria Silmara. A gente volta depois no final da live para uma conversa depois para finalizar a nossa live. Muito obrigada. Está sem som, tá, Elisa? Não, é duplamente sem som, né? Então, muito obrigada, professora Maria Silmara. Nós somos das nossas bagagens, né? E a bagagem que a gente traz, ela vai transformando a gente. E é muito bom a gente saber que nós estamos nesse processo de construção contínua. Então, muito obrigada por compartilhar suas experiências com a gente e incentivar todos que estão nos assistindo. E agora, a pergunta vai para a professora
Eliana. Bem, professora Eliana, sobre o relato de prática, o que posso com esse gênero? É com você. Então, vamos lá, Thaís, eu vou falando para você aí e avançando os slides, tá? Então, você pode colocar aí, avançar acho que mais 2 slides aí para a gente começar o próximo. Bom, para esse nosso encontro, né, para essa nossa live de formação, nós, dos estados, né, das regiões Centro-Oeste e Sul, nós fizemos um recorte, né, em relação a essa problematização em relação, né, ao relato de prática. Então, a partir da leitura, né, de alguns relatos de prática vencedores da edição de 2021, né, relatos que foram cedidos pelo SEMPEC, nós tecemos algumas considerações, né, que tanto eu como o professor Emílio vamos apresentar aqui hoje, com o objetivo de contribuir, então, para esse processo de escrita, né, de outros relatos que com certeza virão. Então, para isso, nós selecionamos alguns excertos. Então, toda a nossa... volta um pouquinho, Thaís. Então, nós selecionamos alguns excertos, né, que nós consideramos ali significativos, para exemplificar. Então, nós fizemos alguns recortes temáticos e, a partir desses recortes, né, dessas problematizações, nós selecionamos alguns excertos desses relatos. Então, e a gente agradece imensamente ao SEMPEC por ter disponibilizado esses textos. Então, pode avançar. Então, a primeira discussão que a gente traz, que nós trazemos, é sobre a tessitura textual, né? A tessitura no caso do relato de prática. E, para isso, nós fomos até o portal Escrevendo Futuro e pincelamos lá 2 citações para motivar essa nossa reflexão. A primeira, da mesma maneira que uma tapeçaria é urdida por fios de diferentes cores e texturas que vão sendo combinados para compor a imagem de uma cena, o relato de prática reflete sobre uma experiência construída por diferentes ações de todas participantes, professores e professoras, colegas de profissão, estudantes e comunidade escolar. O que a gente quer ressaltar aqui? O que a gente quer destacar? A construção do projeto coletivo. Os projetos de escrita que são desenvolvidos durante o concurso, eles têm que ser um projeto coletivo, um projeto com coparticipação da comunidade escolar, da família, dos estudantes, dos ex-alunos. É isso que faz com que esse projeto realmente ele cumpra, né, os objetivos propostos aí pela Olimpíada. E mais importante que isso esse projeto coletivo ser foco dos relatos de prática, né? Porque muitas vezes isso acontece na prática, mas eles não são apresentados na hora do relato. E o segundo aspecto tem a ver com a unicidade desse texto, né? Como que eu dou essa noção de todo? Então, no relato, como na tapeçaria, podemos destacar certos detalhes, né? É o professor autor do relato que vai, então, dar esse destaque, que vai escolher esses detalhes. Então, detalhes que chamam mais atenção. Mas o realce, ele adquire força quando mantemos a noção do todo, né? E como manter essa noção do todo? Então, nós trazemos aqui alguns excertos que vão exemplificar, né, como que dá essa unicidade para o texto. É apenas um exemplo, não significa que não podemos ter outras possibilidades. Pode avançar, Thaisa. Mais um. Então, a primeira discussão seria a implicação desses outros sujeitos, né, no que dá essa noção de projeto coletivo. Então, o que nós selecionamos aqui
é um relato, né? Nós aqui não estamos nomeando os relatos por uma questão ética, né? Um relato que ele exemplifica bem essa a implicação dos outros sujeitos no projeto da escrita. Então, da inscrição, fui convidada pela coordenadora a construirmos juntas um planejamento geral. Então, né, esse professor, essa professora, o autor desse relato, então, traz a importância da coordenação pedagógica para o início, para o pontapé, né, para o planejamento desse projeto. Hora de convidar os meus alunos. Anunciei a 7ª edição da Olimpíada e resgatei a história de uma aluna que estudou na nossa escola, que chegou na semifinal da categoria Poema de 2019. Olha, né, eu como professora, a importância que eu estou dando... Gente, às vezes eu falo professora, que a gente costuma mais falar por no feminino. Então, vocês ignorem, pode ser um professor, uma professora, mas automaticamente eu vou colocar no feminino, tá? Então, esse professor, a importância que ele viu de trazer um ex-aluno para dar um depoimento, né? Para motivar esses alunos. Um aluno, né, que chegou ali até a semifinal. Então, vai vendo como que esse projeto ele vai se construindo de forma colaborativa, né? Eu vou dando a voz para esses outros sujeitos. Também destaquei a importância da participação frequente nas aulas online, onde seriam realizadas as oficinas da Olimpíada. Foi um alvoroço. As famílias procuraram tudo o que podiam fazer. Olha, eu trouxe a família, não só para o meu relato, né? Mas para a construção desse projeto. Cada aluno, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, trabalhou e apresentou obras do poeta homenageado. Então, o que esse professor fez? Assim como a Olimpíada tem um homenageado, ela também selecionou, né? Ela também convidou, no caso, aí um poeta para ser homenageado. Então, a construção desse projeto, ela foi se dando ali por diversos braços, né? No caso aqui, um sujeito externo à escola, mas que foi muito importante para esse processo de construção desse projeto. E aí, no relato, explicitamente, eu tenho a voz de um aluno, Breno ali é um aluno, que faz uma pergunta para esse poeta, né, esse homenageado. Então, o professor autor desse relato, né, ele traz em forma de citação direta a voz desses interlocutores que fazem, que dão vida, que corporificam o projeto de escrita, o projeto de letramento. Então, o que eu destaco aqui, então, é justamente a importância desses outros sujeitos na construção desse projeto coletivo e a importância de trazer isso para o relato, porque muitos professores provavelmente, né, construíram coletivamente o seu projeto de ensino, mas isso não apareceu no relato. Então, a importância não apenas de trazer esses outros sujeitos para a construção, né, fazerem parte desse processo de ensino-aprendizagem, mas eles aparecerem explicitamente aí nos relatos. Pode passar, tá, Elisa? Aí, o segundo ponto, tá, diz respeito ao quê? Lembra que eu falei dessa construção da unicidade do texto, né? Como que eu dou essa cara, né, de um texto uno, coeso? Nós trouxemos aqui um exemplo da utilização da metáfora, como a construção, né, de uma metáfora, ela pode dar essa unicidade ao texto. Aqui, o professor autor ou professora, ela criou uma metáfora do projeto como uma experiência de voo. E como essa experiência de voo, ela vai sendo
retomada a todo momento, ela vai, então, tecendo os fios do texto para que você tenha uma unidade. Então, é diferente de lá na introdução, por exemplo, né, eu criar uma metáfora, mas aquilo ali fica restrito à introdução ou lá na conclusão. Não, essa metáfora ela vai percorrendo todo o texto de uma forma coesa. Então, aqui alguns exemplos, aqui é um texto só, tá? Por isso mesmo, me sentindo desanimada, como aquela borboleta que queria voar, né? E dando também, claro, a partir do momento que você usa a metáfora, um tom poético para o relato, né? Ele não fica aquele relato mais objetivo apenas de trazer informações sobre a prática. Ele dá um tom mais poético, um tom mais que eu posso dizer que chama mais a atenção do meu leitor, que realmente consegue a aderência na interação, um texto que, de uma certa forma, né, emociona. Então, por isso mesmo me sentindo desanimada como aquela borboleta que queria voar, mas que estava com a asa quebrada, decidi participar dessa 7ª edição. Comecei traçando meu plano de voo. Então, olha como a metáfora ela vai se construindo, né? Voei alto demais, como tão bem observa aí, né, a Elisete, que está lá na revista Na Ponta do Lápis. Pode passar, Thailisa. Confesso que por essa rajada de vento desestabilizadora eu já esperava. Então, olha como a metáfora ela vai ganhando força e vai articulando as ideias do texto. Eu me arriscava a voar, mesmo de asa quebrada, inspirada pela esperança de ajudá-los. Via-me agora voando sozinha. Já não me via voando sozinha. Meus queridos cronistas, um bom número deles voavam agora comigo. Sou muito grata à equipe da Olimpíada por me disponibilizar o sistema de orientação desse voo, através dos cadernos virtuais, dos cadernos de formação e dos webinários. Muito obrigada por me ajudar a enxergar, nesse momento tão problemático, um horizonte e por nos dar, como professoras e alunos, asas da esperança. Então, olha como essa metáfora, ela dá essa unicidade, essa noção de todo do texto e como que ela ajuda esse autor a desenvolver o seu conteúdo temático, né? Aquele recorte que o professor precisa fazer para trazer para o seu relato, porque, é claro, né, o professor não vai conseguir abarcar tudo, né, que ele vivenciou, todas as atividades, ele precisa fazer um recorte temático. E como que essa metáfora construída por esse professor ajuda a trazer, né, esse conteúdo e de uma forma leve, de uma forma emocionante, que atinge, né, o outro, que é o objetivo. Por que a gente faz um relato de prática, né? Porque eu quero, né, de uma certa forma, atingir esse meu leitor, né, conseguir a aderência desse meu leitor. E por que a gente escolheu, né, essa estratégia? Claro que existem várias outras estratégias para você dar essa coerência para o texto. É porque foi uma estratégia muito utilizada pelos finalistas de 2021. Então, vários outros textos, né, que nós lemos utilizam também essa estratégia para tecer os fios do seu relato. Então, pode passar, Thailisa. O que eu trago aqui são 2 citações que estão lá na ponta do lápis, né, na revista. É um texto que foi escrito pela Margaret Schleicher, não sei exatamente se é essa a pronúncia, e pelo professor Pedro de Moraes Garcês.
A partir da reflexão autoral sobre o trabalho docente que conhece e que vivencia cotidianamente, o professor autor se posiciona diante das propostas pedagógicas que se apresentam, das regulações e orientações educacionais que sobrepõem. Ao manifestar suas posições acerca do que pensa e faz, fundamenta-se nas práticas vivenciadas e no diálogo respeitoso com saberes e experiências de outros professores autores. O que a gente quer destacar aqui, né? O relato como um convite à reflexão. O relato de prática, né, esse gênero selecionado pela Olimpíada para direcionar o concurso na edição de 2021, e que com certeza vai continuar agora na próxima edição, ele não é um relatório objetivo, ou seja, não é um relatório em que eu listo, né, em que eu cito, que eu apenas trago os fatos, as informações que foram ali fundamentais para a minha prática. É um relato que ele implica necessariamente a reflexão. Obrigatoriamente, ele precisa ser reflexivo. Então, não é um relato apenas expositivo, descritivo. Necessariamente, ele tem que ser reflexivo, né? E é nessa reflexão que é construída essa imagem, essa identidade do professor, autor, formador, como os autores aqui colocam, né? Essa identidade, esse papel do professor, ele se revela a partir dessa reflexão. Daí eu fui no dicionário para ver qual que era o significado, né, de refletir, de reflexão, e achei duas definições bastante significativas, né? Refletir é deixar-se ver, revelar-se. E olha que importante, né? Olha que momento importante, um momento em que o professor deixa-se ver, que ele revela-se para o outro. Então, pode passar, tá, Elisa? Então, nós selecionamos aqui, pode passar, tá? Nós selecionamos alguns excertos que mostram, então, como que esses professores vencedores aí da edição de 2021 deixaram-se, né, ver, revelaram-se no seu discurso. Algo em mim mudou, no entanto, nesse período da pandemia. Aqui, né, o alvo sempre é a pandemia. Percebi que talvez eu fosse muito conteudista. Olha, né? Olha o momento. Será que se esse professora não tivesse que escrever esse relato, ela teria esse momento de reflexão? Percebi que talvez eu fosse muito conteudista. Algumas pausas são extremamente importantes e profícuas à aprendizagem e ao incentivo à valorização da atividade. Quando os alunos veem sentido na prática, o trabalho tende a ser mais planejado, pensado e colocado em prática com êxito, né? Independentemente se esse professor é conteudista ou não, mas é ele olhar para si e perceber algo, né? Esse momento de reflexão faz com que ele se torne esse professor, autor, formador, mas um professor que vai se construindo a partir dessa reflexão, dessa prática. Porque nós nos tornamos professores, né? A gente se forma lá na universidade e a gente é jogado numa sala de aula e é a nossa experiência, é o nosso dia a dia, é o nosso fazer, é a nossa ação docente diária que vai fazendo com que a gente se construa como professor. E esse momento de pausa para a reflexão, ele é muito importante, porque é ter consciência desse meu trajeto, ter consciência daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, das minhas concepções, das minhas dificuldades, é isso que faz com que eu cresça
né, com que eu me torne cada vez mais um professor consciente das minhas ações. Percebi que precisava superar meus próprios traumas, o que era fundamental mostrar para os meus estudantes que qualquer um é capaz de escrever. Então, provavelmente, esse professor, né, ele tinha algum bloqueio também na hora da escrita, e como isso vai se revelando na hora da escrita do seu relato. Eu vislumbrava sentimentos nunca antes vistos em minha curta carreira docente. Superar uma pandemia, aulas remotas, eram desafios grandiosos para jovens na faixa dos 16 anos. Né? Será que esses sentimentos, né, o professor teria consciência desses sentimentos se não tivesse que sentar para escrever esse relato? Pode passar, Elisa. Os anos trazem experiência, mas também insegurança. Trabalhar a Olimpíada em tempos de pandemia seria um desafio árduo. Perguntei-me, né? Olha, se voltou para si, uma reflexão. Perguntei-me se conseguiríamos fazer um bom trabalho. Então, o relato ele vai mostrando o quê? Essas reflexões vão mostrando as inseguranças, as dificuldades, né? Aqueles momentos em que eu acho que a coisa não vai dar certo. Então, isso é importante, quer dizer, a reflexão, ela não é só no momento, né? Não é o momento de você mostrar só o seu sucesso, aquilo que deu certo, mas esse momento até chegar, né, nesse sucesso, até chegar nesses momentos em que realmente meu aluno consegue escrever um bom texto. Mas, então, esse olhar para si, esse refletir, ele é muito importante. Confesso que, olha, aqui tem um ato confessional, né? Eu confesso para o meu leitor a minha fragilidade. Eu confesso para o meu leitor essa minha insegurança. No caso aqui, né, o ato de essa confissão tem a ver, né, que ela sabia, ela tinha certeza de que os alunos não devolveriam as atividades, né? Mas e parece, quando você fala confesso que, parece que é um pecado, né? Parece que, como professor, eu não poderia deixar transparecer essa fragilidade do ensino. Mas esse não é o objetivo. A gente sabe que, né, a realidade da sala de aula, ela é repleta de inseguranças, ela é repleta de dificuldades, e isso é importante que apareça, né, nos relatos, para que o relato ele não se torne apenas um relatório de informações ou de atividades realizadas em sala de aula. Bom, então, a minha participação nessa reflexão seria essa. Eu passo a palavra agora para a Thailisa, que vai dar continuidade a esse momento reflexivo. Muito obrigada. Oi, obrigada, professora Eliana. Pelos comentários que eu estou vendo aqui no YouTube, dá para perceber que todos concordam que esse momento está sendo muito produtivo e muito inspirador, não é, pessoal? Bem, eu convido agora o professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e representante da Rede de Ancoragem na Olimpíada, professor Emílio Sampaio, para dar uma palavrinha conosco. Seja bem-vindo, professor Emílio. Boa noite. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, nos professor. Ouvem, meus colegas aí, professores que estão acompanhando. Que bom ter vocês aqui. Gostei muito da abertura do poeta Emanuel. Não posso esquecer, ele é aqui da minha cidade, de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? E tem sempre participado nesses eventos, né? Gosto muito de ouvir a poética dele, a poesia dele. Então, a gente pode continuar? Como é que faz? Então, eu quero antes agradecer aí os colegas de trabalho, os professores que colaboraram na construção dessa nossa fala, né? Os professores, a professora Nelita, a professora Luciene, a própria professora Eliana, né? O professor Anderson e a professora Silma, e também
a professora Cristina, né? Nós somos da equipe aqui do Centro-Oeste Sul. Eu agradeço a participação deles, né? Na colaboração, né? E na ajuda dessa nossa construção aqui, né? Dessa nossa fala, né? Então, eu vou ficar com 2 temas, né? Os temas são vozes no texto e a singularidade, tá? E a gente vai ter aí vamos dar continuidade a essa fala da professora Eliana, né? Ela fez algumas considerações a respeito de alguns excertos, e eu vou continuar com essas 2 temáticas, tá? Então, vamos começar com as vozes do texto, e vamos lá. Muito bem. Bom, o que seriam as vozes no texto, né, gente? A gente observa que, muitas vezes, para fundamentar ou para trazer uma singularidade também, ou uma diferença no texto, a gente traz outros autores, a gente traz autores que comentam algo que vai ser, ou que escreveram algo que vai ser importante para a construção do nosso texto, do nosso relato, né? Então, essas vozes, elas são externas, elas são vozes que, por uma leitura nossa, né, uma leitura, aí no caso dos autores desses relatos, ela foi significativa e foi construtiva, né, para que ele escrevesse o seu relato ou para que ele tivesse ideias no momento de desenvolvimento do seu trabalho, da sua sequência didática, né, do seu trabalho conjuntamente aos alunos, né? Então, aqui o primeiro autor, né, que a professora autora do relato, né, trouxe foi Drummond, né? Foi Drummond, e Drummond, ela constrói, né, esse texto, está entre aspas, né? Eu vou ler e depois comentar alguma coisa. Então, ela escreveu: estava sendo difícil para meus queridos cronistas. Como diz Drummond, lutar com as palavras não é mesmo tarefa fácil. E no contexto da pandemia, essa luta exigia muito mais deles. Alguns, na verdade, eram tentando vencer a luta pela própria vida ou vencer a tristeza diante do luto e encontrar ainda sentido para viver. Uma escrita muito bonita, muito interessante, né? Então, essa autora aqui desse relato, como a professora Eliana já mencionou, nós colhemos esses excertos para exemplificar, para mostrar para quem está nos ouvindo aí, que vai escrever um relato, né, que é possível também. Muitos me perguntam: professor, mas eu sou obrigado a fazer uma citação, trazer um autor, né? Não é questão de ser obrigado, né? Mas isso eu acho que vai dar mais qualidade ao seu texto, embora alguns também dizem que não é necessário, né? Mas como esses relatos que nós lemos e analisamos e estudamos, né, no caso, eles trouxeram, então foi um dos temas que a gente discutiu para trazer para vocês aqui agora e mostrar como é possível também, né, enriquecer o seu texto com vozes externas, né? E aí Drummond é citado por ela, né? Todo mundo sabe que esse poema, ela trouxe um poema, né, o Lutador, do Drummond, para o seu texto, né? E provavelmente para o que ela sentiu no momento de desenvolvimento da sequência didática com os seus alunos, né? Então, essa é uma citação das vozes, e eu vou passar para a segunda agora, em que ela cita... Não, por favor, volta lá. Mia Couto agora, né? O segundo autor que essa professora, né, que escreveu o relato, trouxe foi Mia Couto. Então, ela diz lá: apesar de, no início, me sentir desanimada, uma borboleta de asa quebrada, estou muito orgulhosa e feliz pelo voo que consegui alçar junto com meus alunos. A professora Eliane explicou muito bem essa questão da metáfora, né? Como o fio, aqui é um fio condutor muito, muito interessante aquele relato, porque ela consegue realmente desenvolver o seu texto a partir daquilo, ela não se perde, né? E a metáfora foi muito importante. Então, é um texto singular, esse escrito por essa professora aí, JMTNS, né? Que eu achei muito interessante. E a gente, como trabalhamos esses textos, aí nós recortamos mais esse excerto, essa fala dela, né? Então, ela diz aí, vamos lá:
junto com meus alunos. Aí ela diz, Mia Couto já bem disse que o voar não vem da asa, e não vem mesmo, eu que o diga. Quer dizer, que incentivo, porque ela fala da borboleta, da asa quebrada, né? Ela fala do percurso que ela fez, utilizando essa metáfora do voo da borboleta, né? Então, aqui ela traz o Mia Couto, Drummond, Mia Couto, e vamos lá. Mais uma. Isso. Agora, Graciliano, e depois ela recupera também o Mia Couto numa citação de Graciliano. A cultura de corrigir de acordo com uma regra homogeneizada está arraigada no contexto escolar. Em muitos casos, é preciso mostrar que as variedades linguísticas podem embelezar e dar vida ao texto. Graciliano Ramos já nos ensinou há tempos que bebia na poesia um gosto pela desobediência à regra. E por falar da poesia que enriquece o texto, uma das atividades mais prazerosas da sequência didática foi a de aprender maneiras poéticas de narrar um fato. Aqui, bom, essa questão de quebrar a regra está presente em Graciliano e muitos outros escritores, autores, poetas brasileiros. Eu cito aqui Manuel de Barros, por exemplo, que é um poeta da nossa terra aqui, né, do Mato Grosso do Sul. Eu me lembro de uma fala do Manuel num documentário, que ele diz assim, que quando um filho dele, pequeno, o João, sentadinho no colo dele, começava a comentar as coisas que ele via no mundo, e ele errava muito nas palavras, mas ele criava um neologismo, uma palavra diferente. E o Manuel, muito sabiamente, disse, o João errou na gramática, mas acertou na poesia. Bom, que legal. Então, isso dá toda uma diferença, né, para um texto. E aí a autora continua e diz assim, ao parafrasear Graciliano Ramos, Mia Couto diz, as coisas importantes passam sempre para além do tempo. Muito interessante essa fala. E continua, que a literatura faça do mundo, por meio de tudo o que as palavras emanam, um lugar melhor. Muito bacana, muito interessante essa fala. Me lembra aqui, inclusive, Antônio Cândido, com Direito à Literatura. Muito bom aquele texto. Agora, vocês estão observando que, bom, trazer uma voz para o texto, uma voz de um autor externo, de alguém que está de fora, uma citação, ela tem que se fazer presente, mas de forma também coerente, né? Você não pode simplesmente, vou pegar isso aqui e jogar lá no meio do seu texto. Não. Tem que ter uma certa coerência. O seu texto não pode, a fala de um autor externo não pode se desconectar da sequência do seu texto. Não pode simplesmente ser jogada no seu texto. A gente percebe que essas autoras desses relatos, elas trazem isso, elas fazem justamente isso, quer dizer, elas não se perdem. Ela traz uma voz externa, mas traz com coerência, com sequência. Bem feito. Pode passar. Então, mais uma agora. Isso aqui é muito interessante, que ele fez da própria citação também uma metáfora para construir o relato de prática e o desenvolvimento do trabalho. Eu achei muito interessante também esse relato aqui. Né? E vamos para o Jorge de Lima, lá para o Alagoas agora. Vamos lá. E o autor disse, ou autora, né? Não sei, que é o GOS. Diante disso, nós sentíamos provocados a trazer alunos às aulas através da OLP, da Olimpíada, construindo estratégias que alcançassem o máximo possível de estudantes. E é justamente sobre estratégias pedagógicas que apresentaremos esse relato, descrevendo o trajeto construído nessa nova estrada que, como a poetizada por Jorge de Lima, poeta de nossa terra, portanto ele é lá de Alagoas, ele ou ela, esse autor ou autora, em seu poema GWBR,
É um poema que trata de uma ferrovia, de uma estrada, de um caminho da ferrovia, né? Então vamos lá. Certamente seria cheia de surpresas, possivelmente até desagradáveis, principalmente na turma A de terceiro ano do ensino médio. O poema nos pôs diante de uma imaginária estação ferroviária prestes a fazer uma viagem, a qual metaforizaremos que seria norteada pela Olimpíada. Veja bem como é que ela junta as coisas aqui e dá um sentido, um significado para o trabalho dele, né? Esse trabalho dessa autora, dessa professora, desse professor, né? Que eu não sei, prestes a fazer uma viagem, né? E que a Olimpíada conduziu em uma ferrovia que já conhecíamos de outras edições, muito possivelmente já teria participado. Porém, a nova trilha seria diferente. Então, aqui é importante a gente observar o valor que ele dá para esse, assim, para um poema só, e vou dizendo mais, esse trecho aqui é de um relato de prática de um artigo de opinião. E ele, para trabalhar o artigo de opinião, ele pegou uma metáfora, né, de um poema de Jorge de Lima que trata de um caminho, de um percurso, né, e seguiu. E deu muito certo. Foi vencedor também, né? Tá? Vamos lá. Pode passar. Bom, agora aqui a gente trouxe um trecho também de um texto da professora Margaret Slater e do professor Pedro, né, que está na revista Na Ponta do Lápis, aí em 2017, né, que vai tratar sobre essa questão do professor-autor, né, e sobre a questão da singularidade que a gente pode colocar no relato de prática, que eu acho também muito importante, né, você trazer isso, né? Então, eles escreveram: assumir-se professor-autor é compreender a singularidade da experiência vivida, é formá-la como conquista própria, fruto de colaboração na medida em que se pode explicar o que foi feito, como foi feito e por que o que foi feito faz bom sentido educacional, tendo em vista as características e desafios daquele contexto específico, desconhecidos por quem não viveu aquelas experiências. Aí a grande pergunta, né? Como expressar essa singularidade na construção do papel professor-autor? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Pode passar. Também, então aí a busca, né, a busca é por caminhos, né? Então aqui a gente vai ver como que as estratégias que a autora usou para conseguir traçar o caminho singular do seu texto, do seu relato e também do seu trabalho, tá? Então nós temos aí uma citação única do autor ou do autor, né, em que vamos ler agora. E assim eles queriam cumprir todas as oficinas para aprenderem as técnicas da poesia. No entanto, para desenvolver todas elas, as 2 horas de aula online não estavam sendo suficientes. Lembrando que esses relatos eles são de 2021, aquele momento que a gente estava passando pela pandemia, tá? Esse foi um deles. Pois tinha o trabalho com os demais componentes curriculares e ainda a participação num outro projeto. Quer dizer, muita coisa para fazer. O projeto era o Parque Educador da Secretaria Estadual do Distrito Federal, que trabalha a educação patrimonial, física e cultural, bioma, cerrado, solo, água. Bom, ela falou, puxa vida, agora a coisa está apertada. Encontrei a solução na interdisciplinaridade. Junto às oficinas, comecei a envolver os conteúdos de língua portuguesa, ciências sociais, arte, matemática, casado também ao projeto Parque Educador, aproveitando questões relevantes para o tema, o lugar onde vivo. Veja a ideia dessa autora, desse autor, tá? MALT. Muito legal. Casou, juntou, falou, não, eu preciso encontrar algo que seja diferente, eu preciso sair dessa situação complicada. Tá? E ela foi buscar, ela foi pensar, refletir. Isso aqui também envolve um trecho que a professora Helena falou sobre essa questão de você estar refletindo o que você está fazendo. E quando você encontra uma adversidade, um problema,
você tem que trabalhar isso aí. Você tem que refletir. Parar é um momento de reflexão e é um momento de busca para o desenvolvimento de um trabalho que dê resultados depois. Mas vamos lá, podemos passar. Continuando, agora uma outra citação, eu acho essa muito legal, essa citação aqui é muito bacana. O autor, que já foi citado aí, GOS, não sei se é autor ou autora, ele também apresenta uma solução muito interessante que deixa o seu texto singular, que deixa o seu trabalho diferente, porque ele tem que buscar. Ele está numa situação adversa e foi refletir e pensar e buscar e conseguiu. Aí ele escreve no seu relato, ele ou ela, tá, gente? Desculpe aí o autor ou autora, eu não sei quem que é. Contudo, ainda restava grande preocupação com o terceiro ano A e com todas as turmas da escola. Atrair estudantes que não dispunham de aparelhos tecnológicos. Estavam distantes do espaço físico escolar. Moravam em regiões rurais ou bairros mais longínquos. Montamos uma banca na feira livre. Ela buscou a solução. Em um espaço que era ponto de passagem de pessoas que precisavam se dirigir à feira. Como a cidade tem um comércio muito forte, montamos nossa banca, que foi intitulada de Banca Arrochada, de rocha ali, né? Em dias em que o fluxo de pessoas na feira era maior, né? A banca, né? Na banca, trouxemos orientações sobre a Olimpíada, atividades impressas que não tinham sido pegas na escola pelos alunos e atividades corrigidas com as devidas devolutivas. Quer dizer, como a coisa não estava andando muito bem lá na escola, esse autor, ele teve a ideia de trabalhar, de pensar, vamos buscar uma solução, vamos buscar algo que possa ser diferente aqui, né? E aí deu resultado. Podemos passar. Aqui também é muito interessante esse excerto, porque ele vai trazer algo sobre a gente observar também. O tema da Olimpíada é o lugar onde vivo. Tá? E essa autora, ou esse autor aqui, ele estava trabalhando poetas ou autores, né, de fora, de outras regiões e tal, e a coisa não estava dando muito certo. Aí o que ele fez? Vamos lá. Apesar das minhas inúmeras mensagens de incentivo e orientação pelo WhatsApp, a maioria não enviava os textos produzidos. Os poucos alunos que enviavam, eu orientava com mensagens bilhetes via WhatsApp. Porém, não faziam a devolutiva das reescritas. Foi então que percebi a necessidade de fazer uma mudança de rota no meu plano de voo. Você já conhece esse texto. Está muito diferente, está singular. Entendi que eles também precisavam de mais inspiração para escrever seus textos, pois somente assim voariam juntos. Então, na tentativa de direcionar ainda mais o olhar dos alunos para o lugar onde viviam e sensibilizá-los, decidi considerar com eles alguns textos de escritores locais que falavam de temas relacionados à região e à cultura da cidade. E deu certo. Tanto a sua escrita, tanto o seu relato, como o desenvolvimento do seu trabalho, da sua sequência didática, vamos dizer assim, com os alunos, deu um resultado muito positivo e esse autor ou essa autora conseguiu também produzir bons, com certeza, dentro do gênero que ele trabalhou, um bom resultado, né? Então, podemos passar. E agora, a gente tem aí... passa para a Thailisa, como é que é? Acho que sim, né? Comigo. Então, Isso. o que eu queria dizer, só para finalizar, é que a gente pensou nessa forma de apresentar para quem está nos ouvindo aí, os excertos como excertos assim, significativos, né? No intuito de mostrar exemplos que podem ajudar aqueles que ainda vão escrever o seu relato, né, a melhorar o seu relato, a ter novas ideias, né, a construir tanto o seu trabalho, a sua sequência didática, o seu trabalho lá com o gênero, mas também com a escrita do seu relato, né, melhorá-la também. Então, eu passo aí para...
Vanessa. Muito obrigada, professor. Muito obrigada mesmo pelas suas reflexões. Com certeza, ela vai fazer com que professores e professoras possam refletir bastante sobre o relato. Antes de chamar a nossa próxima convidada, eu quero lembrar vocês que estão nos assistindo de deixar registradas as suas dúvidas e depoimentos no nosso chat. Bem, pessoal, chamo agora para fazer parte do nosso diálogo outra convidada muito especial. É a professora Rosana Maria, do estado de Goiás. Ela que é vencedora da categoria Poema em 2021. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, aparece aí na tela, né, à direita acima, a professora Rosana Maria, o título do seu trabalho, né, Música e Poesia, Narrativas de Pensamentos, Reflexões e Recriação de Novos Saberes. Né? A escola, ela é de Cesarina, Goiás. Eu já de antemão agradeço muito a tua presença, professora Rosana, tá? Por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente e para falar um pouco do seu trabalho, né, que foi vencedor aí, que foi um trabalho muito qualificado, muito bem escrito, muito bem feito, não só pelo relato, mas também, né? E, professora Rosana, nós elaboramos aqui em conjunto uma pergunta para a senhora nos falar um pouco sobre esse assunto, tá? Uhum. Então, eu gostaria que você comentasse se o ato da escrita de um relato de prática, um relato propriamente dito, e obviamente que o desenvolvimento, né, do seu trabalho com a sequência didática, se isso acabou exercendo algum impacto, transformação, né, na sua prática cotidiana escolar, seu trabalho na escola, né? Isto é, na condição do seu trabalho na escola. Então, com a palavra, professora Rosana, fica à vontade aí, tá? É isso aí. Sim, com certeza. O trabalho com relato foi muito importante para que eu conseguisse refletir. Nas Olimpíadas, havia um momento que incentivava que a gente fizesse diários, que os alunos também fizessem diários. E a partir desses diários, eu consegui observar as dificuldades, as dúvidas e as incertezas dos meus alunos e, consequentemente, os desejos deles. E, por meio disso, eu aprendi a escutar, a repensar a minha prática e, por meio do relato, eu conseguia refletir, passei por um processo de desconstrução e me reconstruía diariamente. E por meio do diário e do relato, eu conseguia pensar na minha sequência didática de modo que fosse significativo para os meus alunos. Muito bom. E hoje, vamos dizer assim, a senhora continua desenvolvendo, professora, a sequência, ou é só nos momentos da Olimpíada, quando há o concurso, como que é? Ou tem trabalhado? Eu continuo fazendo essa construção, e esse relato, ele serve até mesmo para que eu possa repensar e observar aspectos que durante a aula, no momento da aula, passa tão rápido que você não observa, alguns momentos que você não escuta do seu aluno. E o momento do relato, quando você vai escrever, é um momento que a criatividade surge. As ideias vão surgindo, você vai pensando a sua prática, repensando, e isso ajuda muito no fazer escolar. A praxis pedagógica, né? Uhum. Que bom, professora, que bom. Isso é muito importante a gente ouvir que o trabalho que a senhora desenvolveu, né, e que foi reconhecido e que também a senhora soube, né, como conduzi-lo. E fez ótimas reflexões também aí nesse percurso todo, né? Sim, obrigada. Ok. Nós temos o próximo... Temos tempo ainda?
para as duas outras perguntas, Thailisa, como é que está? Bem, assim, nós temos mais 8 minutos. 8 minutos. Temos mais 8 minutos. E agora, a gente abre, o que vamos fazer? Vamos abrir para o público perguntas ou vamos ouvir ainda uma fala rápida da professora Silmara e da professora numa outra pergunta? Acho que, Emílio, acho que a gente pode fazer, né, a última pergunta, que as duas responderem. Acho que dá tempo, né? Tá. É só ela tem, é 2 minutinhos para cada um. Então, eu vou... vamos lá, a professora Maria Silmara e depois a professora Rosana. Aqui a gente fala... Eu vou ser bastante direto aqui, né? Considerando a vivência de vocês no programa Escrevendo Futuro, da Olimpíada da Língua Portuguesa, né? O que vocês diriam aos colegas docentes, né, que ainda não estão encorajados a fazerem parte dessa comunidade formativa? À vontade. Professora Maria Silmara, acho que começa? Então, eu diria que façam parte desse time, que é uma experiência valiosíssima e que os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, merecem essa experiência, né? Então, sejam os mediadores aí dessas várias vozes que tem na escola. Que bom. Professora Rosana? Eu aconselho a participar, não é uma perca de tempo. No início eu pensava que seria uma perda de tempo, mas não é. É um ganho de tempo, é um ganho de experiências, é renovador, é reflexivo, é instigante, é provocante e todo o material pode ser aplicado à realidade escolar de cada um. É um material que é construtivo e que pode ser realizado. Que bacana, que bom. Eliana? Bom, eu acho que a gente pode finalizar. Eu tinha feito uma pergunta, mas a professora respondeu, né? A professora Maria Silmara respondeu, colocou ali no chat, né, a dificuldade dela em relação à escrita do relato. Se a professora Rosana quiser complementar, como a professora Maria Silmara já colocou ali no chat, né, a pergunta era qual foi a maior dificuldade, né, na escrita do relato. Não posso. A minha maior dificuldade no início foi entender as regras, entender se eu poderia falar sobre as minhas impressões pessoais, só que quando eu fui ler todas as regras, tudo que precisava, eu compreendi que a minha fala, que os meus pensamentos, que as minhas reflexões eram muito importantes para o relato. Então, eu me senti mais tranquila e mais livre para escrever. Ok. Obrigada, professora. Thailisa, eu acho que a gente pode, então, finalizar, né? Porque nós estamos, assim, com 5 minutinhos. Pessoal, o link vai ficar disponível na descrição do vídeo. Perdoe-me pela minha voz, ou a falta dela. Eu vou colocar aqui novamente o link de participação no evento, tá bom? E ele vai ficar disponível na descrição do vídeo. Eu acho que, assim, foi uma noite, apesar de que nós tivemos ali no início um problema técnico, foi bem produtiva, achei as falas maravilhosas, o nosso público só foi aplausos o tempo inteiro, elogiaram muito o trabalho de vocês, professores, e a gente encerra com a pergunta do poeta. Vocês têm pão? Pão velho, não é isso? Pão é muito velho. Mais, Thaís, se me permite. Eu acho singular a fala dele. Poesia não compra sapato. O verso, né? Mas como andar sem poesia, né? Exatamente. Então, você tem pão velho? Pão velho nós não temos, mas temos aqui professores sedentos por compartilhar suas experiências e o conhecimento para fortalecer, fortificar todo o trabalho de vocês, professores, de nós, professores. É isso, gente. Agradeço demais a todos a compreensão e a participação das professoras convidadas, dos formadores, da Eliana, do Emílio,
das intérpretes, né, e de todos que tornaram essa live possível, né, de acontecer hoje. Muito obrigada. Funcionou o link, tá vendo? Tudo deu certo. Muito obrigada e até o próximo encontro. Um abraço, muito obrigada. Aos ouvintes, muito obrigado por estarem aqui nesse momento nos ouvindo. Agradeço aí a quem nos acessou aí. Meu agradecimento especial, gente. A Vanelli, cadê a Vanelli? Aqui, a Vanelli. A Vanelli, que me socorreu nesse momento, né? Foi a minha voz. Muito obrigada. Imagina, muito obrigada também de poder estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha tido uma noite de muitas inspirações para vocês, professores e professoras. Que bom. Um abraço, tchau, gente. pessoal. Tchau. Tchau. Até o próximo encontro. Vamos aguardar o próximo. Exato.